E aí, agora sim, o que as pessoas estão falando muito é sobre que teve operação e os turistas no meio da operação e que estava tendo tiro. Que absurdo! Mas o que ninguém está falando, e você vê aqui com exclusividade no Fala Glauber News, é o verdadeiro motivo da operação. Que, como eu sempre digo, nem precisava ter acontecido. Vou pedir aí para a nossa produtora mudar o GC, porque essa operação foi feita para pegar um criminoso chamado Dadá. Uma operação realizada pela CORE do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Coordenadoria de Recursos Especiais. É interessante, né? Recurso especial no Rio de Janeiro é bala, mas está valendo. A Coordenadoria de Operações, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou essa operação na data de hoje no Vidigal, com o apoio de outras secretarias de segurança pública de outros estados, principalmente do estado da Bahia, para tentar capturar o criminoso conhecido como Dadá. Dadá está foragido desde 2024, após fugir de uma prisão, com auxílio da diretora do presídio. Ele pagou 2 milhões de reais para ser solto. Ele e mais 16 criminosos fugiram, pagando 2 milhões a quem? A um deputado que tinha indicado a diretora do presídio e agora ele está solto. Então, Túlio, essa operação que os seus colegas da CORE tiveram que fazer, ela aconteceu em virtude de um criminoso que já estava preso, mas pagou 2 milhões para sair da cadeia e agora está no Rio de Janeiro, sendo protegido pelo Comando Vermelho. Túlio, como é que a gente continua vivendo isso? De ter que fazer operação para prender gente que já estava presa, que era para ainda estar presa. E principalmente sabendo que a diretora do presídio soltou a pedido de um deputado. Fala para mim, Túlio. Miquel, a gente aqui, às vezes, eu tenho medo de ficar chato, ficar repetitivo, mas não adianta. Tem que ser repetitivo. O grande problema do Brasil não é a polícia, não é Ministério Público, não é Defensoria Pública. É judiciário. É judiciário. É falta de penitenciária. É uma série de recursos legais que permitem aos juízes botarem toda a sorte de vagabundo na rua. Vagabundo brasileiro sabe mais direito que a maioria dos advogados. Eles sabem que jamais, que não cumprirão suas penas, que não ficarão presos por muito tempo. Estelionatário ganha milhões e milhões com sacanagem de Bitcoin, com sacanagem de extorsão de internet. Eles sabem que eles não ficarão presos. Vão ficar, no máximo, detidos horas na delegacia ou um dia até a audiência de custódia. A política do judiciário brasileiro, do governo, a política governamental federal, a linha de atuação em relação à vagabundagem no nosso país é botar todo mundo na rua, não é construir presídio. Seria muito melhor se, ao invés de gastar bilhões, B de bunda, tá? Bilhões, sustentando artistazinho, comunista, safado para fazer filme merda, pegasse esse dinheiro e construísse penitenciária. Com o que se gastou desde o início do atual governo para sustentar artista que já é milionário, você teria resolvido o problema de vagas de presídio no Brasil inteiro. Vejam vocês o absurdo disso. O que se gastou supostamente com a cultura, o que na realidade é uma propaganda, você teria resolvido o problema penitenciário do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, nossas proporções são continentais. Proporcionalmente falando aos demais países do mundo, até como os Estados Unidos, há poucas pessoas presas aqui. Há poucas pessoas presas aqui. Eu insisto, todo programa eu falo a mesma coisa. Deem uma olhadinha no caso de El Salvador. El Salvador está há mais de 1000 dias sem um único homicídio, sem violência. Está atraindo empresas do mundo inteiro, turistas do mundo inteiro, para deixarem seus dólares lá. Diferente do Brasil, onde diversas empresas multinacionais gigantescas, empresas nacionais gigantescas, que pagam bilhões de impostos ao governo, estão indo, sabe para onde, minha gente? Para o Paraguai. Estão indo para o Paraguai. O Paraguai, que na minha época de criança e adolescência, era motivo de piada.
Tinha até uma música famosa, Minhanã Paraguaia. Paraguai era piada. Agora, Paraguai é um exemplo de conduta política no país. Quem diria que um dia nós, brasileiros, teríamos uma certa pequena inveja do Paraguai? Então, Miqueias, enquanto o judiciário não acordar, enquanto o governo não mudar, enquanto não for prioridade encarcerar vagabundo, principalmente aqueles já condenados, Batata sabe disso, eu sei disso, dificilmente a gente prende alguém na rua que já não tem menos de 10, 15 passagens. Menos de 10, 15 passagens. Recentemente mataram um vagabundo lá depois do Rebouças, ali no Rio Comprido. O cara tinha 50 e poucos anos de idade, mais de 120 passagens pela polícia. Quer dizer, a cada 6 meses, ele era preso em flagrante. Então, se o cara foi preso em flagrante 55 vezes, imagine quantos crimes ele não cometeu e não foi pego. O Brasil é difícil até mesmo de nós. Eu sou policial civil há 38 anos. O Batata é há 25. Juntando tudo dá quase 100 anos aí de polícia. A gente não consegue entender como as coisas funcionam. Como é que a gente vai tentar explicar para vocês? A gente tem que achar soluções juntos, mas enquanto existirem favelas como Rocinha e Vidigal, onde tem mais de 150 mil votos, a coisa vai ficar bem difícil e o nosso futuro não tem nada de bonito, hein? Nosso futuro tá complicado. Miqueias. Túlio, e o negócio vai ficando mais complicado quando a gente olha. Deixa eu dar nomes aos bois aqui, tá? O Edinaldo Pereira Souza, que é o Dadá, ele fugiu ali em dezembro de 2024 com a facilitação feita pela Jonelma Silva Neres, ex-diretora lá do presídio, que facilitou a vida dele ali. Ela viu que ele tinha uma arma dentro da cela dele, uma arma que ele pagou 100 mil para conseguir botar para dentro dessa arma. Tinha uma furadeira que ele já estava preparando ali o buraco para a fuga dele. E ela facilitou a entrada também de outros criminosos armados que vieram de fora, invadiram o presídio, trocaram tiro com os policiais penais que não estavam ali, né, envolvidos no esquema, a pedido do deputado federal Udurico Júnior, do PSDB, que está preso agora, foi preso algumas semanas atrás, a partir dessa delação premiada da Jonelma, que teria um filho, inclusive, com esse Udurico, mas que poderia ser também namorada do Dadá. A história é bem complexa. Ela tinha um filho ali com o deputado e era namorada do presidiário, pelo menos à medida em que as informações vão chegando, a gente vai fechando esse quebra-cabeça. E também aparece um outro nome, que é do Gedel Vieira Lima. É aquele cara que foi encontrado lá, um ex-ministro do presidente Lula, da Dilma, do Temer, que foi encontrado com 51 milhões de reais em sua casa, que teve ali apurações na Lava Jato, na Operação Cui Bono, na Operação Catilinárias, na Operação Tesouro Perdido, na Operação Greenfield e denunciado em vários outros processos aí que não necessariamente resultaram em condenações. Teve uma condenação de 14 anos na Lava Jato. Ele também é apontado como uma das pessoas que seria beneficiada por esse dinheiro que ia chegar. E aí, Batata, o que a gente tem é o seguinte, mais uma vez, aquele cenário onde a diretora estava recebendo dinheiro, os políticos estavam recebendo dinheiro e o policial que estava na atividade teve que trocar tiro por conta da sacanagem que vem de cima. Batata, até quando? Até quando prendeu o polícia que estava lá e não deixou, impediu, entendeu? Porque se eles prendeu o polícia, resolve o crime. Porque é assim aqui, né? O polícia que está lá segurando o fuzil, esse é o bandido. Que é a polícia que é bandida. É o polícia que vai guerrear que é bandido. Aí começam a revirar o fundo da panela, aí começa a subir um poeirão terrível, irmão. Começa a sujeira tudo, misturar a parada, e você vai ver que o ingrediente mesmo que faz o creme da parada não é o polícia. Não é. É impressionante, né, cara? Como que uma diretora de um presídio se envolve numa fofoca dessa. É fato isso. É fato, o cara fugiu, é fato. Não estou dizendo que... Eu estou dizendo que mesmo
que se não houvesse uma chance de acontecer, até se mencionasse o nome dela numa situação dessa, já é uma merda. Já é uma merda, é de doer pra cacete. Aí quando você acha que tá tudo ruim, que já tá demais, aí vem o nome de um deputado federal. Porra, aí é de doer mais ainda, porque ele tava duro, ele tava fudido, né? A questão é dinheiro? É não, cara. É porque quando o cara é puto. E aí ele é puto mesmo. Pode ter 1 bilhão, ele pode ter 30 aviões, ele pode ter que ele continua sendo puto, ele vai roubar o cinzeiro do hotel. Vai roubar a toalha do hotel que ele foi só passar uma noite. Mas tu não precisa disso não, seu miserável. Faz isso não. Não, mas eu tenho que roubar alguma coisa. Só pode ter um raciocínio desse jeito. E as coisas estão mudando, galera, e eu te pergunto. Aí fica pra você, Miquel, que é um cara bem estudioso aí, tá sempre cutucando esses cantinhos da sala. Dá uma cutucada nisso aí. Você sabe que bloquearam 260 bilhões. Bilhões. Essa grana era oriunda de transação do PCC, assim do narcotráfico. E foi identificado pela CIA. Estados Unidos está nessa jogada aí. Está direcionando e apontando. Olha! Foi assim no México, tá? Assim que ele falou, olha, ele tá ali, ó. Ele ali, ó. Você vai pegar ou quer que eu pegue? Aí eles foram lá e mataram o cara. Tá? Só indicando a vocês. É só a gente dar uma catucada e dar uma lida. Ele tá sendo mal? Não, tá sendo amigo. Olha, vou bloquear essa grana toda a grana que vinha oriunda desses caras de PCC, CV, eu vou bloquear esta porra toda. Tá sendo amigo. Porque nós estamos sendo dominados por essas porra. Nós estamos sendo dominados por esta porra. Eles estão manipulando. Quando você pega um diretor de presídio recebendo uma prata para fugir preso, que eu acho, da minha concepção, é o escárnio, porque é como se o cara se rebaixasse pra cacete. Isso é coisa de carcereiro, cara. Aí, olha aqui, cara. Porra. Aí você acha que tá ruim. Não tá ruim, não. Eu vou te explicar quando fica ruim. Um deputado federal que mandou fazer, tá? Aí ela acha que ela tá livre por isso. Olha, eu não tive culpa. Ele mandou fazer, eu fiz. O nosso país é uma piada. Eu acho que os caras lá da CIA, que ficam fazendo os levantamentos, que tá todo mundo fiscalizando esta porra, tá? E quem tá com sua graninha investida nessa porra, enfiada nisso, ó, tá cagado igual aqueles turistas lá em cima do Vidigal. Tá com as calças cheias, porque sabe que uma hora vai azedar o caldo. Vai azedar o caldo. Vai dar ruim. E muito. Tá sendo tudo escrito. Tá tudo dizendo, olha, essa grana foi equivalente a 30% do PIB brasileiro. É dinheiro para amassar um ferro, 30%. É muito dinheiro. É dinheiro demais. É 260 bilhões. Aí eu te pergunto, será que essa prisão dos MCs, se liguem, gente, de gente extremamente influenciadoras na internet, pessoas com alta popularidade, não são tão acharcadas pelas nossas autoridades. Vocês sabem disso, não são perseguidas. E, de repente, eles dão um apertão nos ovos, assim, ó. Tá! Será por quê? Pensem nisso. Será que sentiram que começou a feder? Começou a feder essa porra. Vamos se mexer,
vamos dizer que nós estamos ajudando, e aí não houve nenhum dizer dizendo que a polícia não está se movimentando. Pelo contrário, a CIA se propõe a ajudar. Estão se propondo a ajudar, não estão puxando guerra, não. Estou dizendo, a gente ajuda, hein? A gente ajuda, hein? A gente tem mapeado daqui, lá da casa dos Capel, lá dos infernos, a gente sabe a porra toda, hein? Coisas que vocês aí não sabem. Ou vocês não sabem, ou não querem saber. E aí, como vai ser essa porra? É assim que está acontecendo. É essa a verdade. Vamos ler. Vamos ler, vamos nos informar. Por quê? Porque em outras redes não querem ficar ligando uma coisa com a outra. Por quê, né, gente? Não sei. Vamos deixar a Polícia Federal trabalhar? Vamos saltar o pau. Vai, Polícia Federal! Porque a Polícia Federal também, ela não é autônoma. Ela é um braço, gente. Ela é um braço. Ela só vai quando eles falam, vai! Eles têm conteúdo, os caras são bons. Os caras têm material. Solta os caras. Por que não bota a Polícia Federal hoje no Brasil autônoma? Autônoma. Vocês são vocês. Pronto. Taca pau. Por quê? Submetida talvez ao Ministério Público, que é um órgão autônomo. Por que não? Por que não? Talvez solucionaria? Enquanto os diretores são nomeados por quem talvez não querem ser preso, é difícil, né? Batata, não fala isso. Não foi eu que falei, foi a CIA! Valeu, Miquel, vai daí. É isso, Batata, exatamente como a gente tem dito aqui o tempo todo. A grande preocupação do governo e de alguns políticos sobre a transformar o PCC e Comando Vermelho como terrorista é por causa desse tipo de notícia. O cara que recebe dinheiro desses traficantes para facilitar as suas fugas também será tratado como terrorista. Investigações da CIA em andamento, investigações da NSA, do FBI e outros órgãos mostram aí claramente essas relações. Lembrando que o Brasil, inclusive, acaba de ser apontado no relatório americano como um dos maiores fornecedores de droga do mundo. Então, muito em breve, até porque já teve um aviso ao Banco Central, não à Polícia Federal, talvez até, como a Batata falou, porque a Polícia Federal, não estou falando os agentes, tá, os policiais da Polícia Federal, mas alguns setores estratégicos da Polícia Federal são controlados por políticos, já que indicam ali algumas direções, algumas posições chaves dentro da polícia, e por isso a Polícia Federal acaba, infelizmente, não conseguindo trabalhar com tanta isenção. Assim como foi o caso dessa fuga do Dadá do presídio, que conseguiu fugir graças ao seu padrinho político ter indicado a diretora do presídio onde o próprio Dadá estava. Então, infelizmente, está tudo interligado aí. A gente tem que torcer realmente, repensar isso aí, talvez até possa ser uma das pautas que a gente possa cobrar cada um do seu candidato, para que a Polícia Federal venha ter o mesmo nível de independência e isenção que hoje tem o Ministério Público, que não depende assim de indicações políticas para poder agir, para poder trabalhar.